Tempo precioso na presença e na palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia anual. Nós estamos lendo toda a Bíblia durante esse ano e é uma grande honra ter você conosco, tá? Seja muito bem-vindo, sempre dando boas-vindas a você que está iniciando conosco, tá? Fique totalmente à vontade, né? Nós todos os dias liberamos os capítulos aqui às 7 da manhã. O nosso pedido é que você se inscreva no canal, tá? Ativa o sino da notificação e marca todas para você ser sempre avisado quando nós entrarmos aqui ao vivo, tá bom? Entra também no nosso grupo do Telegram, onde nós deixamos sempre o link aqui na descrição. Os capítulos de hoje, Levítico 12:13, Lucas capítulo 5. Vamos para Levítico? Pegue sua Bíblia, junte aí a família, abra o coração, principalmente. Fique com o coração aberto e deixa Deus falar com você por meio da palavra de Deus. Levítico 12, verso 1, nós lemos: O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der à luz um filho, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, circuncidem o menino. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. Durante o período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada. Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação. Se a mulher der à luz uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, estará purificada do sangramento do parto. Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para oferta pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma será para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. O sacerdote os sacrificará para fazer expiação pela mulher e ela ficará cerimonialmente pura. Finalizamos capítulo 12, vamos para Levítico, capítulo 13. Nós lemos a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão: se alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma descoloração que possa ser sinal de lepra, essa pessoa será levada ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos. O sacerdote examinará a região afetada da pele. Se houver ali pelos que ficaram brancos e parecer que o problema é mais profundo que a pele, é lepra, e o sacerdote que examinar a pessoa a declarará cerimonialmente impura. Se, contudo, a região afetada da pele apresentar apenas uma descoloração branca e a mancha não for mais profunda que a pele, e se os pelos da região não se tornarem brancos, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, ele a examinará novamente. Se constatar que a região afetada não mudou e o problema não se espalhou pela pele, isolará a pessoa por mais 7 dias. No 7º dia, voltará a examiná-la. Se constatar que a área afetada diminuiu e não se espalhou, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Era apenas uma erupção. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a erupção vier a se espalhar, depois de o sacerdote examinar a pessoa e a declarar pura, ela voltará para ser examinada. Se o sacerdote constatar que a erupção se espalhou, declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é de fato lepra.
Quem apresentar algum sinal de lepra irá ao sacerdote para ser examinado. Se o sacerdote encontrar um inchaço branco na pele, se alguns pelos sobre a mancha tiverem ficado brancos e se houver uma ferida aberta na região afetada, é um caso crônico de lepra, e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. Nesses casos, não será necessário isolar a pessoa para avaliá-la, pois é evidente que a pele está contaminada pela doença. Se a lepra se espalhar por toda a pele da pessoa e cobrir seu corpo da cabeça aos pés, o sacerdote examinará a pessoa infectada. Se constatar que a doença cobre todo o corpo, declarará a pessoa cerimonialmente pura. Uma vez que a pele se tornou completamente branca, a pessoa está pura. Mas se aparecerem feridas abertas, a pessoa infectada será declarada cerimonialmente impura. O sacerdote fará essa declaração assim que vir uma ferida aberta, pois esse tipo de ferida indica a presença de lepra. Se, contudo, as feridas sararem e se tornarem brancas como o resto da pele, a pessoa voltará ao sacerdote para ser examinada. Se as regiões afetadas tiverem de fato se tornado brancas, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura e assim ela estará. Se alguém tiver na pele uma ferida purulenta e ela sarar, mas surgir em seu lugar um inchaço branco ou uma mancha branca avermelhada, a pessoa irá ao sacerdote para ser examinada. Se o sacerdote a examinar e constatar que a mancha é mais profunda que a pele, e se os pelos da região afetada tiverem ficado brancos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. A ferida purulenta indica lepra, mas se o sacerdote não encontrar pelos brancos na região afetada e parecer que a mancha não é mais profunda que a pele e até diminuiu, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. Se nesse período a mancha ou o inchaço se espalharem na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é sinal de lepra. Se, contudo, a região afetada não aumentar, nem se espalhar, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se alguém sofrer uma queimadura na pele e aparecerem na região feridas abertas de cor branca, avermelhada ou completamente branca, o sacerdote a examinará. Se constatar que os pelos na região afetada ficaram brancos e se parecer que a mancha é mais profunda que a pele, surgiu lepra na queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Mas se não encontrar pelos brancos na região afetada, e se parecer que a ferida não é mais profunda que a pele e tiver diminuído, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, examinará a pessoa novamente. Se o problema tivesse espalhado na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Se, contudo, a região afetada não tiver mudado, ou se o problema não tivesse espalhado na pele, mas tiver diminuído, é apenas o inchaço da queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura, pois é apenas a cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote a examinará. Se constatar que a mancha é mais profunda que a pele e tem pelos amarelados e finos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. É uma ferida causada por sarna na cabeça ou no queixo. Se o sacerdote examinar a ferida e constatar que não é mais profunda que a pele, mas não tem pelos escuros, isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida novamente. Se constatar que ela não se espalhou, que não há pelos amarelados e que não parece mais profunda que a pele, a pessoa raspará todos os pelos, exceto na região afetada. Em seguida, o sacerdote isolará a pessoa infectada
por mais 7 dias. No 7º dia, examinará a ferida novamente. Se ela não tivesse espalhado e se não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a ferida de sarna começar a se espalhar depois de a pessoa ter sido declarada cerimonialmente pura, o sacerdote a examinará novamente. Se constatar que a ferida se espalhou, não é necessário procurar pelos amarelados. A pessoa infectada está cerimonialmente impura. Se, contudo, a cor da ferida da sarna não mudar e pelos pretos voltarem a crescer na região afetada, a sarna está curada e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a região afetada. Se constatar que as manchas brancas são opacas, é uma simples erupção de pele e a pessoa está cerimonialmente pura. Se os cabelos de um homem caírem e ele ficar calvo, continua cerimonialmente puro. Se caírem os cabelos da parte da frente da cabeça, ele simplesmente ficou calvo na frente e continua puro. Mas se uma ferida branca avermelhada aparecer na região calva, ou no alto, ou na parte de trás da cabeça, é lepra. O sacerdote o examinará, e se constatar que há inchaço ao redor da ferida branca avermelhada, em qualquer parte da calva do homem, com aparência de lepra, o homem está de fato infectado com lepra e está impuro. O sacerdote o declarará cerimonialmente impuro por causa da ferida na cabeça. Quem sofrer de lepra, rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado. Cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro. Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. O procedimento para as roupas contaminadas. Quando o mofo contaminar uma peça de roupa de lã ou de linho, um tecido de lã ou de linho, a pele de um animal ou qualquer objeto de couro, e quando a região contaminada da roupa, da pele do animal, do tecido liso ou trançado, ou do artigo de couro, se tornar esverdeada ou avermelhada, está contaminada com mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. Depois de examinar a região afetada, o sacerdote isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará o objeto novamente. Se a região afetada tivesse espalhado a peça de roupa, o tecido liso, ou trançado, ou artigo de couro, foi, sem dúvida, contaminado por mofo e está cerimonialmente impuro. O sacerdote queimará a peça de roupa, o tecido de lã ou de linho, ou o artigo de couro, pois foi contaminado por mofo corrosivo. Deve ser completamente destruído com fogo. Se, contudo, o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada não se espalhou pela peça de roupa, pelo tecido liso ou trançado, ou pelo artigo de couro, ordenará que o objeto seja lavado e depois isolado por mais 7 dias. O sacerdote examinará novamente o objeto depois de lavado. Se constatar que a região contaminada não mudou de cor depois de ser lavada, mesmo que a mancha não tenha se espalhado, o objeto está contaminado. Depois deve ser completamente queimado, quer o mofo esteja do lado de dentro ou de fora. Mas se o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada diminuiu depois de ser lavada, cortará a mancha da peça de roupa, do tecido liso ou trançado ou do couro. Se a mancha reaparecer na peça de roupa, no tecido liso ou trançado ou no artigo de couro, é evidente que o mofo está se espalhando e o objeto contaminado deverá ser queimado. Se, contudo, a mancha desaparecer da peça de roupa, do tecido ou do artigo de couro, depois de ter sido lavado, o objeto será lavado novamente e, por fim, estará cerimonialmente puro. Estas são as instruções referentes ao mofo que contamina roupas de lã ou linho,
tecidos lisos ou trançados, ou qualquer objeto de couro. É dessa forma que o sacerdote determinará se os objetos estão cerimonialmente puros ou impuros. E aqui nós terminamos os capítulos do Antigo Testamento. Nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos para Lucas, capítulo 5, e nós lemos a partir do verso 1. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão. Bem na frente dele, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa, louvando ao Senhor. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor. Louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Depois disso, Jesus saiu da cidade
e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos. Por que vocês comem e bebem como cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? E Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhe apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. E aqui nós finalizamos o capítulo 5 de Lucas, do Novo Testamento, finalizamos os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia anual. Eu quero orar por você, antes de nós finalizarmos e sairmos, mas quero te pedir e lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sino das notificações todas, para você ser sempre notificado quando nós entrarmos aqui, tá bom? Quando disponibilizarmos capítulos. E quero pedir que você compartilhe, deixe o seu like, abençoe vidas. Quanto mais você compartilhar, quanto mais você deixar o seu like, mais a ferramenta distribui para outras pessoas e a palavra de Deus vai curando, salvando, transformando vidas. Vamos orar? Deixa eu orar para você. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela tua misericórdia, a tua porção do céu de misericórdia, que Deus, a tua palavra diz que elas se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Pai, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui todos os dias, alimentando sua alma e seu espírito com a tua palavra. Ó Deus, dá entendimento, discernimento, sabedoria. Abre a visão espiritual para eles enxergarem e discernirem, Senhor, a cada situação da vida e verem a tua mão, a mão do teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão aflitos, angustiados, preocupados, Senhor. Deus, derrama refrigério sobre eles. Os enfermos, um toque de cura do alto da cabeça, planta dos pés. Deus, nós abençoamos cada vida que está aqui, vendo agora, que vai ver durante o dia. Deus, que a tua palavra, Deus, venha com essa unção de um vinho novo, Senhor, que venha transformar o nosso coração, para que ele possa receber desse novo da tua parte. Eu quero profetizar sobre os meus irmãos, um vinho novo, uma unção nova, uma alegria nova sobre a cabeça de cada um. Nunca falte o óleo da alegria sobre a cabeça dos meus irmãos. Deus, visita os lares, as casas, derrama a tua paz e a tua provisão sobrenatural. É assim que nós oramos e abençoamos todos que estão conosco aqui, no nome de Jesus. Se você crê e recebe, fala comigo aí. Amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Beijo grande no seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.